Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula de reforço com a finalidade de trazer o conteúdo um pouco mais explicado, mais próximo para as pessoas que não puderam estar presentes nas aulas presenciais essa semana e também que tiveram presente, mas de algum motivo ficou faltando alguma informação, tá? Então, essa aula vai ser sobre isso. Nessa semana nós trabalhamos o tópico o Estado moderno e a separação dos poderes, tá? Mas antes de iniciar, nós também trabalhamos o que ficou faltando na última aula. Na última aula nós falamos um pouco mais raso sobre as características dos clãs, das tribos, da cidade-estado e do Estado moderno, tá? Então isso é muito importante para que a gente possa entender o direito como ele se estabelece no nosso país, tá? A primeira junção que nós temos conhecimento de sociedade, de coletividade, chamado de clã. O clã é a forma mais básica de organização baseada exclusivamente no parentesco. Seus membros se consideram descendentes de um ancestral comum, real ou mítico. O poder, o poder que eles exercem, ele é informal, ele é baseado na linhagem, ou seja, tem um vínculo sanguíneo, tá? Então, precisa ter um vínculo sanguíneo para você participar de um clã. A base de união, como eles se unem, é através do parentesco ou a descendência em comum. O território não é fixo, eles podem estar em vários territórios, eles não têm um território fixo, podendo também, de alguns momentos, elegerem um território, mas eles não têm essa identificação com o território. Isso é o que nós conhecemos como clã. Ok? Tribos. As tribos é um grupo maior, formado por vários clãs, né? Então, e que eles são considerados famílias agora. Então imagina que um clã, de repente, ele conhece outro e aí ele vai juntando e aí existe a necessidade de você ter um território, porque agora já não é mais um grupo pequeno, já é um grupo maior chamado de tribo. O poder, ele é mais estruturado com um chefe ou um conselho. E aí você precisa eleger um chefe e você precisa também de um conselho para auxiliar nas tomadas de decisão. A base de união são os costumes, a língua, a tradição e continua a questão do parentesco. Agora não é mais a questão só de parentesco, não só de sanguíneo, mas também os costumes, a língua e a tradição. O território é uma área de influência, mas sem fronteira fixa. Existe agora uma área eleita por eles, existe um território, mas ele não está ali de forma escrita, estruturada. Ele pode, em momentos, crescer, em outros momentos diminuir, dependendo da força daquela tribo. Exemplo, as 12 tribos de Israel ou os povos indígenas no Brasil. Tá? Próximo cidade-estado, a cidade-estado ela marca uma grande mudança, pois a base de organização deixa de ser o parentesco e passa a ser a territorialidade, ou seja, o vínculo com a terra. Então, até as tribos o vínculo era sanguíneo, agora com a cidade-estado o vínculo é com a terra também. Continua com o sanguíneo, continua com a questão dos clãs, continua com a questão da tribo, mas agora nós temos também o vínculo chamado da terra, o pertencimento na terra. O poder, ele é formal e centralizado em uma cidade. Então agora nós temos várias tribos, mas temos que eleger uma cidade que nós chamamos de capital, para que ela possa exercer o poder e a influência nas outras cidades. Então, chamado de cidade-estado. A base de união é a territorialidade, ela tem que estar dentro dos limites da cidade. Tá? Então, dentro dos limites daquela cidade, você vai ter o seu território. Já é agora uma coisa formal. E o exemplo, nós vamos utilizar Atenas e a Esparta na Grécia Antiga, são nossos primeiros exemplos de cidade-estado. E agora, por último, o Estado moderno. O Estado moderno, o poder dele é centralizado e institucionalizado com separação dos poderes. Tá? Inclusive, separação dos poderes é o tema da nossa aula, mas é o Estado moderno que traz essa questão dos poderes, a sua separação e a forma centralizada e institucionalizada de poder. A base de união é a soberania sobre o território e a população com identidade nacional. Agora, um território ele precisa da sua soberania, ou seja, não pode ter influência de outros territórios. Isso é o Estado moderno.
O território ele é vasto e com fronteiras fixas. Agora não tem mais essa questão de você poder diminuir ou aumentar o território. No Estado moderno, ele tem já suas bases fixadas. Exemplo, Brasil, Estados Unidos, França, Inglaterra, e aí África, você tem vários exemplos de Estado moderno, que é o que nós conhecemos hoje, tá? Correto? Isso que ficou faltando na última aula. Agora, vamos trabalhar agora sempre com a questão do Estado moderno. Então, o tema da aula de hoje é o Estado moderno e a separação dos poderes. O Estado moderno ele vem com a questão dos poderes. E nós vamos trabalhar então com o entendimento dos três poderes. Quais são os três poderes? Executivo, legislativo, judiciário. O executivo, ele executa as leis, o judiciário, ele vai julgar as leis, e o legislativo, ele vai formar essas leis. Para ser um pouco mais didático, nós vamos começar então agora com o poder, explicando melhor o poder legislativo. O poder legislativo ele tem um papel principal de legislar, ou seja, criar as leis. Ele é um órgão que representa a vontade do povo. A função típica dele é elaborar e discutir e aprovar leis que regulam a vida e sociedade. Ele tem a sua função atípica, que é chamado de secundária também. Além de ele ter uma função principal, ele também exerce o contrapeso, tá? Que é a função atípica, secundária. O que ele faz? Ele fiscaliza o poder executivo e ele julga apenas em casos específicos, como impeachment do presidente, por exemplo, ele faz julgamento também. Então ele acaba adquirindo uma outra função, chamada de função atípica ou secundária, para ter o freio, né? Os freios e contrapesos. Ou seja, um poder precisa exercer a sua função, mas ele precisa também de um certo controle sobre os outros poderes para que nenhum poder possa sobressair sobre o outro. O poder legislativo ele é exercido dessa maneira. A composição no Brasil é representado pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional ele é representado pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Os dois representam o Congresso Nacional em nível federal. As Assembleias Legislativas em níveis estaduais e as câmaras de vereadores em nível municipal. Na verdade, é Câmara Municipal, não é Câmara de Vereadores, né? Muitas cidades adotam esse nome, mas a Câmara não é dos vereadores, a Câmara é do município. Assim como a Prefeitura é municipal, não do prefeito, a Câmara é do município e não dos vereadores. Poder Executivo, função típica, administrar o governo e os assuntos públicos, tomando decisões para o funcionamento do país, do estado e dos municípios. A função atípica ou secundária é legislar por meio de medidas provisórias ou decretos e julgar por meio de processos administrativos ou conselhos de recursos fiscais. Então, ele pode legislar, ou seja, ele pode criar um decreto, pode criar uma medida provisória de forma secundária e ele também julga os processos administrativos. O Poder Executivo, ele é aquele que executa. Na União é o presidente da República, é o chefe, nos estados é o governador do estado e no município o prefeito da cidade. A composição ele é chefiado sempre por um representante. Esse representante que nós falamos, tá? Presidente, governador e prefeito. Terceiro, Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem função de aplicar as leis para solucionar conflitos e garantir a justiça. Essa é a sua função típica. A sua função atípica ou secundário é a gestão dos seus próprios recursos. Então, ele administra os seus próprios recursos, quer dizer, o seu próprio dinheiro. Se vai fazer concurso, se não vai, se vai aumentar salário, se não vai. O Poder Judiciário ele tem um controle sobre os seus próprios recursos. E ele também legisla. Como? Ele faz a elaboração de regimento interno. A lei interna do Poder Judiciário, quem faz é o Poder Judiciário. Então, ele acaba legislando também de forma atípica. A composição é formado por juízes, tribunais, cortes de diferente instância, sendo o Supremo Tribunal Federal a mais alta corte. Então, lá no topo da pirâmide, nós temos os STF, Supremo Tribunal Federal. Temos também o STJ, Superior Tribunal de Justiça, que são os tribunais superiores que nós normalmente temos notícia. Temos outros tribunais superiores, como o TST, tem a Justiça Militar também, mas o STJ e o STF são os mais conhecidos. A função principal dele ele vai sempre fazer o julgamento
das ações, né? O julgamento daquilo que for provocado. E ele tem como função também, a típica que a gente já falou, ele administra e faz a legislação da sua, do seu regimento interno. Vamos lá. A eficácia da separação dos poderes reside na sua interdependência. Alguns exemplos como eles, se controlam são esses. O executivo, ele controla o legislativo quando o presidente da República ele veta um projeto de lei. Para que uma lei possa nascer, o Poder Legislativo ele vai fazer essa lei, vai fazer a votação, vai passar por todos os trâmites para que a lei ela possa ter o efeito. E quando termina, passou pelo Legislativo, vai lá para o Presidente da República para fazer o veto ou sancionar, né? O veto é quando o presidente recusa e sancionar é quando ele autoriza. Então ele controla o Poder Legislativo dessa forma, tá? Quando é que o Legislativo pode dar o contrapeso, controlar o Executivo? Quando o Congresso derruba o veto presidencial e aprova o orçamento do governo. E, em casos extremos, iniciar um processo de impeachment. Digamos que aquela lei, aquele projeto de lei, ele passou pelo Poder Legislativo, foi para o presidente, foi para o Executivo para ser sancionado ou vetado. O presidente vetou, ou seja, negou, volta para o Legislativo e pode ser quebrado esse veto, tá? Um outro procedimento. Também, se o Poder Executivo o seu representante cometer um erro grave, ele também pode ser punido, tá? Sendo punido através de um processo de impeachment que o Poder Legislativo que faz, ok? Quando é que o Judiciário pode também controlar os demais poderes? Quando ele declara a inconstitucionalidade de uma lei que foi aprovada ou de um ato legislativo. Então, foi aprovada uma lei, o projeto de lei iniciou no Legislativo, foi autorizado, foi sancionado pelo Executivo, mas o Judiciário pode fazer o julgamento, entender que aquela lei, mesmo passando pelos outros dois poderes, se trata de uma lei inconstitucional. 5 alternativas de verdadeiro ou falso, mais 5 questões que caem em concurso. Façam essas questões para que a gente possa conversar nas próximas aulas, ok? Dúvidas? Estou à disposição. Até mais.